Você é ou anda bastante ansioso? O repórter Emanuel Belmiro conversou com um especialista no assunto para saber mais sobre essa doença. Acompanhe. Nesses tempos de pandemia, foram vários os momentos que ficamos um pouco mais ansiosos ou preocupados. Mas quando essa ansiedade e preocupação se tornam constantes, excessivas e acompanhadas de desconforto físico e mental, é hora de procurar ajuda. Para falar sobre esse assunto, eu vou entrevistar agora o Dr. Elson Azevedo, que é psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Dr. Elson, o que é ansiedade e a partir de que momento essa ansiedade se torna preocupante? Olá, Emanuel. Olha, ansiedade é uma experiência humana natural, né? A ansiedade é uma emoção na esfera do medo, uma preocupação excessiva, uma antecipação dos problemas. Mas quando essa ansiedade, essa preocupação torna-se excessiva a ponto de ter uma resposta desproporcional aos desafios, às preocupações, isso sim começa a gerar problemas, causando sintomas como tensão constante, ficar muito tenso, ansioso, preocupado, com insônia, alterações de sono, apetite, enfim, sintomas físicos como diarreia, tremores, taquicardia, o coração dispara. Os momentos difíceis que as pessoas vivem, eles podem desencadear um sofrimento maior emocional, né? Eles exacerbam características que já estão latentes nas pessoas, tornam tudo à flor da pele. E como é que essa pandemia afetou a nossa ansiedade, doutor? A pandemia coloca todo mundo diante de uma situação de insegurança, de incerteza. E isso gera muita ansiedade. A insegurança, a incerteza, porque, poxa, no começo uma incerteza e continua ainda essa incerteza de quanto tempo vai durar, o que vai acontecer com as pessoas que eu amo, o que vai acontecer com o meu emprego, com a minha renda, né? São todas preocupações legítimas que todos nós temos. Os níveis de ansiedade foram aumentando e para várias pessoas essa ansiedade se tornou muito disfuncional, atrapalhando as pessoas de cumprirem as suas obrigações, de conseguirem. Algumas pessoas estão com, mesmo pessoas que podem e precisam sair de casa por algum motivo, estão fazendo isso com um sofrimento muito intenso, né? Situações até do que a gente chama de ansiedade de separação, de ter dificuldade de estar distante de pessoas relevantes. Então é um momento muito crítico e uma das características desse momento que nos preocupa bastante é a proximidade com a morte também, né? É um tabu a morte, né? E agora a morte está por todos os lados, na nossa cara, né? Muitas vezes a reação que se tem é negar. Então, é uma reação também disfuncional, né? Assim como a ansiedade excessiva, desesperada, sem propósito, ela é equivocada, também a negação é uma reação muito disfuncional. Existe diferença entre a crise e o transtorno de ansiedade? Quando a gente fala crise de pânico, ela pode acontecer em vários problemas de saúde. Uma pessoa com depressão pode ter crise de pânico, uma pessoa com ansiedade social ou fobia social, medo de falar em público, ela também pode ter crise de pânico. Agora, o transtorno de pânico é quando o foco da ansiedade da pessoa fica sendo o medo de ter uma nova crise de pânico. Então, a pessoa tem algumas crises de pânico, fica tão desesperada com aquilo que ela começa a se isolar do mundo com medo de ter uma nova crise de pânico. Então, o transtorno de pânico, o foco da ansiedade fica sendo a possibilidade de ter uma nova crise de pânico. E como é que nós podemos prevenir e controlar essa ansiedade, doutor Elson? Basicamente, a maneira de controlar essa ansiedade é através de hábitos de vida saudáveis. Estar muito atento à sua rotina de sono, ter um sono adequado, tentar dormir mais ou menos nos mesmos horários e acordar mais ou menos nos mesmos horários, manter uma alimentação saudável, se possível uma alimentação que tenha nutrientes relevantes para o cérebro, então é aquela dieta mediterrânea, né, com peixe, ômega 3, com muita folha verde escura, com muita castanha, com muito azeite. A atividade física ela é essencial para o funcionamento do cérebro, né? E veja, ansiedade tem a ver com uma alteração do funcionamento cerebral. Então, tudo que você puder fazer para a saúde do seu cérebro vai ser importante. Além disso, ter um equilíbrio, manter um equilíbrio entre as tensões normais do dia a dia, o trabalho, enfim, os compromissos,
E o lazer, né? O lazer tem que ser também uma prioridade na vida, para que você mantenha a saúde mental. Olha, os equipamentos de saúde que são a porta de entrada para a saúde mental no nosso sistema público de saúde são as unidades básicas de saúde, né? Então, uma equipe de saúde, do que a gente chama de atenção primária, quer dizer, a UBS, os núcleos, os NASFs, né, de saúde da família, eles têm uma equipe de médico, enfermeiro, assistente social, técnico de enfermagem, algumas vezes tem psicólogo, algumas vezes tem psiquiatra. Então, essa equipe de profissionais da saúde, ela é a porta de entrada para o acolhimento desse sofrimento. E quanto mais cedo buscar ajuda, melhor, né? Muitas vezes você pode ter um efeito preventivo quando você faz terapia antes de estar totalmente desesperado, né? Então, você se antecipa e vai cuidar desse sofrimento mais sutil.